Olá, bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje vamos fazer um mergulho profundo e totalmente objetivo para separar o que é de fato prova forense daquela pura ficção criada pelos tabloides a respeito de uma das perdas mais marcantes do mundo do entretenimento. Nosso objetivo aqui é examinar os verdadeiros desdobramentos médicos, legais e financeiros. Este é um dossiê técnico que escancara as engrenagens por trás do fim trágico de um ícone e a ressurreição quase inacreditável de um império. O nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar por 1. As últimas horas de vida. 2. A verdade sobre a autópsia e a saúde. 3. Os arquivos secretos do FBI. 4. As batalhas judiciais. 5. A reestruturação do império. E, por fim, 6. Um legado complexo. Será uma transição da escala microscópica, lá na farmacologia, até a escala gigantesca de um império multibilionário. Iniciando com a nossa sessão 1. As últimas horas de vida. Vamos voltar no tempo para a fatídica madrugada de 25 de junho de 2009. O que aconteceu naquela noite foi literalmente uma contagem regressiva implacável. Com a pressão esmagadora da turnê This Is It batendo a porta, a insônia bateu forte e tomou conta. A madrugada virou uma sequência trágica e ininterrupta de sedativos e ansiolíticos injetados na veia pelo médico pessoal, o Dr. Conrad Murray. O desespero para conseguir fechar os olhos e descansar gerou uma bola de neve perigosíssima de remédios, hora após hora, sem nenhum sucesso. E aí chegamos a este horário exato, 10h50 da manhã. O ponto fatal. Foi bem nesse momento que o Dr. Murray, cedendo à imensa pressão, administrou uma dose letal de Propofol. O detalhe absolutamente crucial de se entender aqui é que o Propofol não é um simples remédio para dormir. É um anestésico geral superpotente, fabricado estritamente para blocos cirúrgicos e ambientes hospitalares com monitoramento rigoroso. E com certeza não para ser usado em um quarto de casa. O que nos leva à sessão 2, a verdade, autópsia e saúde. Bom, existe um contraste absurdo entre a narrativa que a mídia adorava vender e a realidade científica nua e crua dos laudos. Durante anos, os tabloides pintaram a imagem de um homem extremamente frágil que alterava a aparência de propósito. Mas os fatos do relatório oficial do legista mostram o exato oposto. Estamos falando de um homem de 50 anos que era fundamentalmente saudável, um coração forte, zero drogas ilícitas no organismo e diagnósticos médicos reais e comprovados de duas doenças autoimunes crônicas, lúpus e vitiligo. Olhando para os achados anatômicos, os detalhes são fascinantes. O exame forense documentou minuciosamente o uso de cremes prescritos que ele usava para tratar o vitiligo e tentar uniformizar as manchas na pele. E tem mais. Os médicos também registraram cicatrizes graves e permanentes no couro cabeludo. Isso foi consequência direta daquelas queimaduras terríveis que ele sofreu gravando o comercial da Pepsi lá em 1984. Um evento traumático que inclusive funcionou como um gatilho de estresse severo, acelerando essas condições autoimunes ao longo da vida. Abrindo agora o terceiro arquivo do nosso dossiê, seção 3, os arquivos secretos do FBI. Com a liberação de centenas de páginas de documentos desclassificados, surge aquela pergunta que não quer calar. O que, afinal, o FBI estava investigando de verdade? A resposta é que o envolvimento da agência era incrivelmente mais complexo do que o grande público imaginava. Os documentos mostram atuações bem distintas. Olha só. Lá em 1992, o FBI estava monitorando um esquema gravíssimo de ameaças de assassinato e extorsão vindo de um fã obcecado. A agência também participou daquelas investigações internacionais sobre abuso infantil nos anos 90, que foram rigorosíssimas. Mas o detalhe fundamental é que não resultaram em absolutamente nenhuma acusação. Corroborando com isso, a Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI chegou a fazer uma varredura em vários discos rígidos da década de 2000 e confirmou, com lado pericial, a ausência total de qualquer material ilegal. E, curiosamente, por conta do tamanho da exposição global, a Inteligência Federal também precisou montar operações de monitoramento antiterrorismo do lado de fora dos tribunais. Vamos adentrar os tribunais agora com a seção 4, batalhas judiciais e responsabilidade. Trancado no quarto, bêbado e despondente, preguiçoso e mudava constantemente de ideia, essas palavras são pesadas, não é? Mas não são fofoca de corredor. São trechos de e-mails internos reais entre grandes executivos da A&E Live, a gigante produtora da turnê. Essa troca de mensagens escancara de forma muito crua a ansiedade corporativa, a pressão financeira gigantesca e a frustração completa deles diante dos ensaios que não rendiam, enquanto a saúde da sua principal estrela desmoronava na frente de todos. E é vital a gente contrastar os resultados dessas batalhas. Na esfera criminal, não teve jeito.
O Dr. Murray foi condenado e cumpriu pena por abandono médico imprudente e homicídio culposo. Agora, na esfera civil, a ENGIE Live saiu isenta. E a fundamentação faz sentido se pararmos para pensar. O júri concluiu que a corporação simplesmente não teria como prever, de forma razoável, que um médico experiente e licenciado fosse cometer a loucura de injetar um anestésico hospitalar no quarto de uma casa. Partindo agora para a visão macro de tudo isso, seção 5, a reestruturação do império. Esse número na tela não é um erro de digitação. $500 bilhão negativos. Essa era a montanha colossal de dívidas que foi deixada para trás na época da morte. Dinheiro devido a promotores, bancos e instituições financeiras. Era um cenário de insolvência quase absoluta. Mas aí entra uma das maiores viradas corporativas que a gente já viu. Os executores do espólio transformaram uma empresa que estava literalmente afogada em juros na propriedade póstuma de maior faturamento do planeta. Eles saíram daquele poço sem fundo de 500 milhões de dívidas para um valor moderno incrível estimado em 3,5 bilhões de dólares. É uma ressurreição financeira sem precedentes. Como é que eles fizeram essa engenharia toda dar certo? Com passos extremamente agressivos. O primeiro movimento foi pegar as filmagens cruas daqueles ensaios interrompidos e transformá-las num documentário musical mais lucrativo da história, gerando caixa imediato com $265 milhões em bilheteria. O segundo passo foi estancar o sangramento do orçamento vendendo o gigantesco rancho Neverland. E o terceiro passo, liquidar participações da famosa editora musical EMI por $300 milhões. Só que a paz ainda não reinou completamente. Os administradores ainda estão travando uma guerra colossal nos tribunais contra o fisco americano, contestando mais de 700 milhões em impostos atrasados e multas. E assim chegamos à sexta e última etapa da nossa análise, um legado complexo. A verdade é que o pós-morte não trouxe descanso. Um caso fascinante e bizarro desse período envolveu uma fraude artística comprovada. Lá em 2010, no álbum póstumo Michael, algumas músicas geraram uma desconfiança imediata. As famosas faixas Cássio. A suspeita técnica era tão alta que, depois de muita briga jurídica e do produtor Ted Riley confessar que sofreu pressão para validar vocais falsos, o espólio tomou uma decisão drástica. Em 2022, eles simplesmente apagaram essas 3 faixas de todas as plataformas de streaming ao redor do mundo. Enquanto isso, a máquina comercial continua a todo vapor. A cinebiografia lançada em 2026 bateu a marca de $782 milhões nas bilheterias, garantindo na mesma hora a produção de uma sequência pela Lionsgate. Mas dentro de casa, o clima ainda é tenso. A filha do artista, Paris Jackson, ainda mantém vivíssima sua convicção, mesmo sem provas judiciais, de que fortes interesses corporativos operaram nas sombras para precipitar e orquestrar a morte do pai. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito profunda para encerrar a nossa conversa de hoje. Diante de relatórios médicos super meticulosos, investigações sigilosas do FBI, impérios financeiros sendo reerguidos a bilhões e litígios sem fim, onde é que fica, de verdade, a fronteira ética entre preservar o trabalho de um gênio musical e mercantilizar até a última gota uma tragédia pessoal? É um debate urgente sobre governança e sobre as reais responsabilidades de uma indústria que nunca desliga as luzes. Fica aqui esse pensamento para a gente refletir. Muito obrigado por acompanhar essa análise conosco.